Deixa eu só criar esses alinhamentos aqui, né? Então aqui eu fiz uma interseção em T simples. A lógica aqui, a prática é meio que a mesma, independente do tamanho da interseção, né? Então, deixa eu criar aqui o alinhamento dessa avenida. Aqui pelos subassemblees, ele vai ter que ir de cima para baixo, ok. Deixa eu criar esse alinhamento aqui. Deixa eu mudar a cor do meu fundo aqui para preto, eu acho que vai ficar mais fácil de vocês conseguirem ver, né? Aqui. Beleza. Superfície, deixa eu criar o Surface Profile deles. Então, vocês vão ter o tronco de vocês, né? E a rua que vocês querem encaixar. Vão fazer o perfil do tronco, isso aí você já tem feito. Eu vou fazer isso aqui. Beleza. Agora vocês vão começar a estudar as declividades de vocês. O que eu gosto de fazer, né? Na situação, uma situação como essa daqui, né? O que eu faria? Eu iria criar um corredor auxiliar aqui, bem maior do que é a rua, criar uma superfície com esse corredor auxiliar para me ajudar aqui a achar as declividades nesse local. Então, digamos aqui que eu vou criar o corredor normal aqui que eu preciso criar. Primeiro o normal, depois eu vou fazer o auxiliar. Então, vou criar ele aqui usando esse assembly, vertical, natural. Okay. Então, está criado aqui. Aí, o que eu vou ter que fazer agora aqui? Vou ter que começar a preparar a área do encaixe, né? Então, eu vou partir ele nos locais onde são necessários. Então, aqui poderia ser um taper de aproximação, eu também iria partir nele. Ou, nesse caso aqui, né, o próprio corpo da interseção como um todo. Nesse local, eu não vou ter o passeio, né? Então, deixa eu só mudar aqui isso aqui para outro tipo de apresentação. Vou botar aqui esse tipo de apresentação e dividir minha tela em dois aqui. Então, nesse momento eu tenho aqui a pista e calçada em todo o comprimento. Deixa eu só esconder em 3D. Então, eu tenho pista e calçada em todo o comprimento. Então, na área aqui da interseção, agora eu vou colocar um assembly que não tenha, né, a calçada ali. Eu vou pegar ele aqui. Posso editar a região, né, ir nas propriedades da região. Clicar na região e alterar o assembly.
Ó, feito isso, aqui já está sem o assembly. Ok. Agora eu posso criar a superfície dele. Deixa eu criar a superfície aqui. Quando eu vou criar a superfície, sempre já crio duas, né? Uma é de pavimentação e a outra vai ser de terraplenagem. Pavimentação, coloco o link do top e terraplenagem, coloco o link do datum. Top links, bottom links e liga aqui os meus boundaries. Deixa eu colocar também uma superfície invisível que a gente não precisa ver essa superfície nesse momento. Ok, superfície está criada. O que eu faço agora? Eu pego, né, essa superfície que eu acabei de criar, a de pavimentação, e faço aparecer nesse perfil. Então vou lá, vou criar um Surface Profile também. Então vou lá no perfil da rua, dessa rua. Vou pegar aqui a pavimentação do tronco principal e jogar ali. Vou mudar o estilo aqui para não aparecer igual. Vou colocar esse standard aqui. E vou dar um OK, né? Não preciso clicar no Drawing Profile View porque a Profile View já está feita. Só vou clicar no OK. Ó, e aqui aparece para mim a projeção ali, ó, né? Enquanto eu passo o mouse aqui nós podemos ver, né? Ó, a projeção desse ponto. Ok. Agora, utilizando essa projeção do ponto, eu crio o perfil desse cara. Então, seleciono aqui esse Profile View, venho aqui para criar. E agora, baseado nisso, eu posso vir aqui e desenhar o meu perfil. Eu sempre crio do início ao final e depois eu venho aqui e coloco um ponto aqui como necessário. Se eu precisar, eu posso trazer um pouco para trás aqui e fazer um arredondamento dessa curva caso eu queira. Também tem que lembrar que é boa prática sempre colocar os PIVs em locais arredondados de 5 metros. Depois eu posso vir aqui e colocar uma curva para fornecer um arredondamento. Ó, essa daqui é a forma mais fácil de fazer esses encaixes. Beleza. O que eu tenho que fazer agora aqui? Eu teria que ter aqui, né, os perfis aqui de esquina, né? Porque quando eu for fazer essa rua aqui, eu vou ter que chegar até um certo ponto, provavelmente até esse ponto aqui onde eu já deixei desenhado, beleza. Daqui em diante, esse encaixe, né, ele é feito de forma paralela à esquina. Então aqui a gente vai ter que vir desenhando dessa forma aqui, ó. Aqui para lá, daqui para lá, até conseguir construir toda essa esquina aqui, beleza. Primeiro eu vou criar o perfil, o corredor desse cara aqui, aproveitar que eu já tenho o perfil. Deixa eu pegar o assembly. Assembly é esse aqui. Okay. Deu algum problema aqui. Eu devo ter selecionado alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver. Não sei até o que é. Quando eu criei o corredor, eu selecionei como projeto do meu corredor a superfície aqui, ó, da pavimentação do outro corredor. Deixa eu ver. Ó, parâmetros. Ó, a minha linha horizontal tá certa, que é o alinhamento aqui, mas a vertical tá errada. Deixa eu mudar a vertical. Ó, agora sim.
tá igual. Deixa eu voltar aqui. Vou mudar os códigos aqui para seção, que aparece melhor no 3D. Beleza. Então, isso aqui, né, eu vi que eu tenho que vir mais para trás. Ó, a seção completa vai vir até o início dessa esquina aqui, e aí aqui eu tenho uma meia seção pequena, né? Posso adicionar uma nova região aqui, clicando em Add Region. Essa nova região vai daqui até aqui. E aqui eu vou precisar somente do lado direito. Também vou dar target aqui. Load. Beleza, esse cantinho está pronto. Agora que eu acho que vai vir a novidade mesmo, né? Até aqui acho que vocês já sabiam, né? Agora que vem a novidade, que é como que cria esses ramos de esquina. Deixa eu salvar aqui. Então, para criar esses ramos de esquina, nós usamos aqui a ferramenta chamada Connected Alignment. Então, como é que funciona essa versão aqui? A gente sempre vai clicar aqui, né, meio que no sentido do fluxo dos veículos. Então, para fazer essa esquina aqui sudeste, eu vou clicar primeiro na avenida e depois na rua. Agora, para fazer essa esquina nordeste, eu vou clicar primeiro na rua e depois na avenida, né? De forma que fique conectando avenida, rua, rua, avenida. A gente sempre faz isso para padronizar a nossa seção de esquina. Aqui, ó, meu assembly de esquina, ele vai ser o mesmo nos dois casos. Se eu clicasse as duas vezes, eu criasse o sentido avenida, rua, e aqui também avenida, rua, eu precisaria de duas seções de esquina. Uma onde está assim e a outra completamente espelhada. Então, vamos lá, vou criar aqui avenida, rua, e aí ele pergunta, né? Aonde é que vai ficar esse alinhamento conectado? E aí você clica no quadrante, ó. Você clica no quadrante onde vai ficar esse alinhamento conectado. Para esses alinhamentos, ele precisa, para esse comando funcionar, o alinhamento precisa estar se interseccionando. Okay? Então, nesse caso aqui, ambos estão. Eu vou criar a primeira de baixo, clica no local e dá um OK. Ele vai perguntar aqui, né, o nome. Beleza, esse aqui eu vou botar aqui esquina sudeste. Estilo, eu vou botar o estilo de guia e vou tirar os labels aqui que não precisa. Ok, design criteria não precisa. Agora sim, aqui tem coisas importantes: os parâmetros e o perfil. Os parâmetros, ó, ele está querendo colocar aqui uma espiral, curva espiral, com raio de 250 metros e espiral de 75 metros. É um negócio completamente realista para esse daqui. Eu vou colocar aqui, ó, uma curva circular simples, ok? E vou botar aqui um raio de 5 metros para ver. Eu posso clicar aqui no preview e ele vai me dar o preview do que vai acontecer. Ó, já estou vendo que não é isso aqui exatamente, né? Primeiro aqui é 4 metros de offset, se eu não me engano. Isso, ó, 4 metros ele já grudou aqui desse lado. O outro lado realmente é 3,5. Beleza. O raio aqui, se eu não me engano, eu usei 9. 9 metros. Grudou lá perfeito. E mais uma coisa, o connection overlap não precisa ser tão grande. Mas ser zero também não é bom. Tá? Quando ele é zero, ele dá problema no perfil. Então, eu gosto de usar o valor de 1. Aqui ele fica bom o suficiente. Está feito a parte aqui horizontal. Ele vai criar dessa forma aqui o meu alinhamento. E o perfil, como é que ele vai fazer? Ó, dado a rua principal, né, ele vai, a primeira rua, a que eu cliquei, a avenida, ele vai vir de qual perfil? Do vertical, né, não do terreno natural. Beleza. Ele vai descer, ó, em menos 2%. Beleza. Quanto que ele vai descer? Essa distância aqui, ó.
Também poderia, ao invés de colocar um cross slope, poderia botar aqui um delta elevation para, tipo, aplicar uma declividade e ainda subir ou descer um pouco, né? Beleza. A outra rua vai ser vertical também, né? Não é uma pavimentação nem terreno natural e vai descer também 2%. Perfeito. Ele vai conectar esses ambos locais usando uma parábola, ok? Mas aqui o comprimento está muito grande, né? Eu gosto de trabalhar com valor K. Eu venho aqui e coloco um valor K de 2, normalmente fica uma esquina bem suave. Feito tudo isso, dou OK. Ele criou aqui para mim o alinhamento, ok? Beleza, vou fazer a mesma coisa para o outro lado aqui. Então, vou pegar aqui, Alignment, Create Connected Alignment. Agora, contrário, né? Vou clicar na rua e depois na avenida. Clico no quadrante. Aqui, vou colocar guia. Vou tirar o label. Tirar Design Criteria. E volto aqui para as configurações. Vamos ver aqui, ó. A gente tem muitas configurações. Deixa eu botar alguma coisa aqui que talvez dê certo. Acho que não vai dar aqui. Não vai ter nenhum valor que ele vai conseguir criar. Mas a gente tem várias opções, né? A gente consegue criar curva circular e diversas configurações usando espirais e também até arcos centrados, né? Ele cria 3 arcos aqui com raios definidos para cada um, né? Por exemplo, se eu fizer aqui a configuração aqui de acesso que a gente usa na norma alemã, né, que é o raio 2, 1, 3. Né? E aí aqui a gente usa 17,75 graus e aqui 20,25 graus. Então, isso aqui é uma configuração de raio que facilita os veículos pesados conseguirem transitar, né? A gente usa essa configuração aqui para fazer acessos, né, pela norma alemã. Mas eu vou voltar aqui para a curva simples, vou botar o raio de 9. Perfeito, só tem que mudar aqui, né, o offset de saída. O de entrada está certo, é 3,5, mas o de saída é para ser 4 metros nesse caso. Bom, 4 metros. O overlap eu vou botar 1 metro. E aí, novamente aqui, Connected Profile. Tem que botar os perfis de projeto, né, vertical. E vou mudar aqui para o valor K de 2. Essa daqui é a esquina. Feito mais uma vez. O que eu faço agora? Eu preciso criar os corredores dessas esquinas. Okay? Em conexões pequenininhas como essa daqui, eu costumo colocar esses corredores, regiões aqui dentro do corredor da própria rua que sai. Quando é interseções maiores, eu crio corredores para elas. Tá? Criar corredor isolado é fácil, mas aí vocês já viram muitas vezes. Vou mostrar como é que coloca essas duas linhas aqui dentro desse corredor e criar ele unificado. Então, o que eu faço? Esse corredor ele tem uma linha de base. Essa linha de base é esse alinhamento e o perfil dele. O que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar novas linhas de base, que vão ser esses dois alinhamentos e os seus respectivos perfis. Então, vou clicar aqui em ADD Baseline. Aí eu pego aqui esquina sudeste e seu perfil. Volto para adicionar, vou pegar agora a esquina nordeste e seu perfil. Quando eu vou para adicionar uma nova região agora, eu posso... Ele não vai mais simplesmente perguntar onde é que a região fica. Primeiro, agora ele vai querer saber em qual baseline você quer trabalhar. Nesse caso aqui, né, eu vou começar aqui pela sudeste. Da onde então onde ela vai? Ela vai desse ponto, né, que é exatamente 1 metro. Eu posso até digitar 1 aqui, até esse ponto aqui.
E eu vou usar o assembly de esquina, né? O assembly de esquina, ele é o mais diferente de todos aqui, eu já vou mostrar ele. O assembly de esquina, né? Ó, ele fica aqui com a baseline nesse ponto, aí a pista sai para a esquerda e o resto sai para a direita. No caso de um taper de aceleração, seria a pista para a esquerda e para a direita seria o pedacinho de acostamento, uma barreira New Jersey que fosse ter e os taludes eventuais sequências. Ok. E aqui, né, uma coisa que já dá de ver que a frequência está muito baixa, então eu posso vir aqui e editar a frequência. Vou usar aqui o valor de 1 metro em curva, né? Ó, acho que ficou bem arredondado. O que falta aqui, né? Falta uma maneira de eu conectar até esse ponto aqui, ó, né, com precisão. Como é que eu conecto com aquele ponto com precisão? Eu posso puxar desse corredor a feature line dele. Então, eu posso pegar aqui, ó, a feature line from corridor, clico nessa ponta, ele vai perguntar qual é a feature line que eu quero, né? A que eu quero nesse caso é a ETW, que é Edge of Travelway, né? Sempre vai ser essa daqui quando a gente está usando os assemblies padrões do CAD, né? Mas eu já vou mostrar como é que faria para saber caso não fosse. Também vou deixar sem site, beleza. Padrão, tudo ok. Beleza. Essa feature line que a gente extrai aqui do corredor, ela fica dinamicamente conectada, ó. Quando eu clico nela, eu não consigo mexer na elevação dela, é tudo bloqueado, porque ela está conectada com o corredor. Se o corredor mudar, ela também muda. Eu até consigo quebrar esse link clicando com o botão direito, né? Mas não é exatamente isso que a gente busca. Nas propriedades dela, a gente tem algumas outras questões, por exemplo, como não permitir uma diferença vertical e horizontal tão grande. Então, nesse caso aqui, ó, ela está com uma diferença vertical de até 10 centímetros, eu acho demais. Eu gosto de usar valores de 2,5 centímetros. Eu mudo para esse valor. E aqui é para ele juntar dois pontos num só, né? 10 metros aqui eu acho demais, eu gosto de usar 5 metros. Ok? Isso já mostra que ele adicionou alguns pontos novos aqui para mim. Outra coisa que não está tão legal, esse meu corredor que passa direto aqui, ele não tem uma frequência nesse ponto aqui. Então, nesse ponto não tem nenhum vértice ali na polilinha. Então, eu posso vir aqui, selecionar o corredor e adicionar uma nova seção. Aonde? Nessa interseção aqui, ó. Deixa eu pegar interseção aparente. Feito. Agora, nessa interseção, eu tenho um ponto ali criado. Agora que eu tenho isso feito, eu posso alterar os targets dessa esquina. Fazer eles buscarem essa linha que eu acabei de criar, tanto horizontalmente quanto verticalmente, e o perfil da estrada principal. Eu vou editar o target aqui. Eu quero editar um target de elevação e eu quero editar a pista. Deixa eu deixar só a pista aqui para aparecer. A pista, beleza. Então, longitudinalmente, eu quero que ele vá até aquela linha e até esse alinhamento. Então, vou selecionar o alinhamento aqui. Poderia clicar nessa setinha, né? E aqui eu vou selecionar a feature line lá que eu criei. Ó, ele vai vir como alto corredor feature line. Beleza, esses dois para a largura, mas também para a elevação eu tenho que buscar agora o perfil desse alinhamento e aquela linha. Então, eu vou buscar aquela linha. E o perfil desse alinhamento. Aquele alinhamento ali é o alinhamento 04. Então, posso filtrar aqui, ó, deixar só o alinhamento 04. E o perfil que eu quero é o vertical dele. Posso dar OK aqui. E olha só. Já está criado aqui essa conexão.
né? Falta uma seçãozinha nesse ponto aqui para ele grudar certinho lá. Então, clico no alinhamento, adiciono uma seção nessa baseline, aonde? Nesse ponto aqui. Agora, para fazer o outro lado, né, é bem mais simples. Eu não preciso fazer tudo de novo. Eu posso simplesmente copiar essa região para aquele local ali. Então, vou em Copy Region, clico nessa região, aí ele vai me bloquear, né, só nessa baseline. Eu vou lá embaixo e vou mudar a baseline. Clico em Baseline, escolha nova. Aí, mais uma vez, aqui também eu tenho um bug. Se eu escolho certinho o início e final, ele aparentemente não funciona às vezes. Então, eu pego aqui, ó, qualquer ponto aqui no meio. Depois eu venho e boto o início e final que eu quero. Beleza? E eu pego agora, vou criar uma seção aqui nesse ponto ali. E assim nossa conexão aqui está pronta. E a inserção está feita. Tudo isso aqui poderia ter sido feito com o comando de interseção. Por que eu não mostrei o comando de interseção para vocês? Porque vocês possivelmente vão precisar fazer coisas mais complexas do que uma interseção em T. O que vocês vão fazer? Aproveitar todos os conceitos que eu mostrei aqui e aplicar numa interseção mais complexa, criando linhas de esquina, onde precisa, com alinhamento conectado, projetando uma superfície no perfil da outra, de maneira que consiga criar, né? Utilizando o assembly de esquina de maneira inteligente, para não precisar ficar criando vários. Né? Agora é destrunchar esse monte de pequenos conhecimentos que eu passei para vocês e aplicar para a solução que vocês precisam. Basicamente é sempre assim que eu faço. David, eu estava vendo aqui na PR, no caso, eu não tenho esse alinhamento da via secundária que você mostrou ali no exemplo. Eu já tenho direto esses que são os Connected Alignments, que daí seria o eixo 2, 3, 4 e 5. Aí eu teria que fazer então esses alinhamentos normalmente, fazer o perfil deles, que já tem lá também. Deixa eu abrir o da PR para a gente ver exatamente como é que é lá. É que lá tem um monte de canteiro, assim, daí não sei como que seria para fazer aquela parte do target. Seria esse caso aqui, por exemplo? Não, é um mais para cima. Vamos ver esse caso aqui primeiro, para a gente dar uma estudada nele. Isso aqui é um trevo alemão. Como é que a gente faz o projeto disso aqui? A gente faz o eixo aqui do central. Às vezes eu consigo fazer o Connected Alignment aqui. Esse daqui é um caso que dá de fazer, tá? Eu faria. Connected Alignment aqui, Connected Alignment lá, beleza. Quando eu não consigo fazer o Connected Alignment, o que eu faço? Um alinhamento normal. Aí o que eu faria aqui? Projetaria a superfície do tronco nele aqui, projetaria a superfície desse outro ramo nele nessa ponta, e aí, né, juntaria ambas as pontas aqui. Na teoria, aqui na prática, quando eles forem fazer... Quando eles forem fazer esses montes de canteiro aí, né, eles não vão fazer a pista só até os 5,50 certinho ali. Né? Na prática, eles vão pegar e vão terraplanar todo isso aqui. Então, o que eu faço aqui? Ó, esse corredor ele vai ligado até lá naquele ponto. Até naquele ponto. E aí, nesse local aqui, a gente constrói por cima as ilhas. Na prática, é assim que é feito. Então, não adianta tu fazer a pista só até esse ponto aqui, porque quando eles forem construir essa obra, eles vão terraplanar tudo. Aqui, toda essa região aqui vai receber terraplanagem. Não vai ficar essas ilhas voando aqui no meio sem projeto.
Ah, era essa a dúvida. E aí, no caso, no projeto para representar essas ilhas, aí depois só desenha com uma bolinha mesmo? O que eu faço? Eu desenho elas com feature line, aí eu crio um assembly que é só o meio fio e faço aquele assembly, faço um corredor naquela feature line e o assembly faz ali. E depois crio a superfície que representa o canteiro. Uhum. Aí na feature line você pede para ela pegar as elevações do... As elevações da pavimentação ali daquele local. Entendi. Vamos lá, onde é que tem outra interseção aqui que você comentou? Essa daqui. Não, não é isso não. Essa daqui é o mesmo caso, né? Mas é parecido. Igual, beleza. E aqui eu tô falando, ela tem quatro eixos. Como se fosse aquele connected alignment, bem lá para cima. Um pouco depois da ponte. essa daqui? Isso. Uhum. Mas essa é a ideia. Eu faria o eixo central aqui, que representa essa rua Osíris de Oliveira aqui. Construir esse tipo de interseção assim, ó, só usando ramos laterais é bem difícil de conseguir alcançar aqui ó, um encaixe satisfatório nesse ponto onde os dois chegam juntos ali, um de cada lado. Uhum. Mas aí, no caso, se você for criar um eixo, quais informações você usaria para o perfil? A superfície natural. Né? O eixo ali seria o terreno natural. Era mais isso mesmo que eu tinha de dúvida. É que eu achei que tinha que ficar dando target em todos esses canteiros. Só quando é muito grande. Se a ilha for muito grande, aí sim, né? Tu não vai terraplanar até lá no final. Aí tu vai cortar e dar target no canteiro ali. Mas a ilha tem que ser bem grande, assim. Ilhas pequenininhas igual essa daqui não são feitas lá na hora, né? Eles vão terraplanar até lá no final, vão terraplanar tudo isso aqui. Claro, eles não vão jogar base, subbase nesse local, né? Vai ir apenas a pista até esse local aqui, mas a terraplanagem vai ser feita por completo. Mais alguma dúvida? Não, da minha parte era isso.